Senhor presidente, senhoras senadoras, senhores senadores, quem nos acompanha pela Rádio Senado, TV Senado, pelas redes sociais. Depois de 4 anos, eu subo a essa tribuna como Gleice, ou melhor, senadora Gleice, inocentada. É isso mesmo. Por uma sentença unânime da 2ª turma do Supremo Tribunal Federal, eu e Paulo Bernardo fomos inocentados, por unanimidade, repito, dos crimes a nós imputados há 4 anos, de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Crimes imputados por conta de uma delação, fruto do conluio de um delator criminoso, um doleiro paranaense, conhecido de larga data pelos seus crimes praticados no estado do Paraná e também no Brasil, e de um advogado partidário ligado ao PSDB, que hoje está sendo acusado de montar delações e organizá-las para atingir determinadas pessoas. Foram 4 longos anos em que meu nome, senador Requião, foi acompanhado dos adjetivos acusada, indiciada, denunciada, ré. Vossa Excelência não sabe como respiro aliviada de ter ao lado do meu nome, e eu espero que os veículos de comunicação, que tanto me adjetivaram com essas palavras, possam agora me adjetivar também, senadora Gleice Hoffmann, inocentada. Eu sei o que fiz e o que não fiz na minha vida, senador Requião, e eu não fiz o que me acusaram. Não fiz. Eu sofri esses 4 anos, junto com a minha família, com os meus filhos, com os meus amigos, com os meus companheiros de caminhada, entre eles Vossa Excelência, que nunca deixou de me apoiar, de confiar em mim e de estar aqui ao meu lado, sempre me defendendo. Aliás, quero agradecer imensamente as palavras que proferiu desta tribuna, quando fez um discurso contundente sobre a minha trajetória política e a convivência de longos anos que temos no Paraná e nas nossas lutas. Mas não foi fácil esses 4 anos. Mas também não desisti, não abaixei minha cabeça. Lutei com muita dignidade pela minha inocência, mas, sobretudo, não deixei de lutar pelas causas que me trouxeram a esse Senado da República, pelas causas que me levaram à vida pública e política, a causa de defender o povo brasileiro, de defender a soberania, de defender os mais pobres, de defender a justiça social, assim como Vossa Excelência, com quem aprendi muito nessa caminhada. É interessante agora saber, como disse o presidente Lula, numa carta que me escreveu lá do seu cárcere, quem vai pedir desculpas? Eu não sei quem vai pedir desculpas. A Polícia Federal, que me indiciou, o Ministério Público, que me denunciou, a Rede Globo, que sistematicamente me colocava por minutos e minutos no seu Jornal Nacional, falando dos meus crimes e lembrando dos crimes que me imputavam e lembrando isso a cada nova reportagem que fazia? Por certo, não pedirão desculpas. No máximo, deram a matéria de que eu fui inocentada. Sequer lembraram dos adjetivos que me colocaram. Nem ao lado do meu nome colocaram inocentada. Não vão me pedir desculpas. A turma lá de Curitiba, da Lava Jato, o juiz Sérgio Moro e o pessoal dele, que faz tudo por convicção, também não. Aliás, hoje tinha uma notinha no jornal dizendo que o pessoal lá da Lava Jato achava que eu ia ser inocentada porque não tinha robustez de prova. Ora, se não tinha robustez de prova, por que encaminharam, então, um processo para o Supremo Tribunal Federal? Me fizeram peregrinar por 4 anos atrás da minha inocência, inocência que eu sabia e tinha certeza que tinha, mas 4 anos sendo acusada e condenada, sobretudo condenada por antecipação. Mas mais importante do que essa minha absolvição, tão importante quanto ela, foi a relevância desse julgamento para o reestabelecimento do Estado de Direito no Brasil. Eu fui julgada e absolvida por unanimidade das falsas acusações que me imputaram, mas foi principalmente um avanço à direção da normalidade democrática, frente à máquina de perseguição e arbítrio instalada desde 2014 na Vara Federal da Lava Jato, sob coordenação do juiz Sérgio Moro. Pela primeira vez, diante de um caso concreto, o Supremo Tribunal Federal se pronunciou colegiadamente
contra a indústria das delações premiadas e contra os abusos do Ministério Público e da Polícia Federal. A denúncia ruiu perante os juízes, porque não trazia prova de nada, apenas delações negociadas, com presos condenados em troca de perdão dos seus crimes, assim como acontecem com muitos, assim como tem acontecido com o presidente Lula. Eu quero agradecer a todos aqueles que foram solidários ao longo desse processo, a imprensa independente, que acreditou em mim e dava as versões, aos juristas que se pronunciaram em artigos, inclusive se expondo publicamente, aos líderes políticos, aos meus companheiros de bancada e também de vários partidos, a Vossa Excelência, senador Requião, e principalmente a militância do PT, a aguerrida militância do partido que eu dirijo, que sempre me deu energias para seguir lutando, de cabeça erguida. Sempre confiou, sempre me defendeu, assim como faz com o presidente Lula. Agradecer também os que não me julgaram por antecipação, aqueles que acreditaram na minha palavra e me deram o benefício da dúvida, quando grande parte, talvez a maioria, assim não o fez. Mas, principalmente, eu quero agradecer ao meu defensor, ao meu advogado, um jovem advogado, dedicado, atuante, brilhante na defesa que fez, tanto na sua defesa oral como escrita, perante o Supremo Tribunal Federal. Aliás, em todas as instâncias, em todos os momentos do processo. Dr. Rodrigo Modrovitch. Muito obrigada, Dr. Rodrigo. Um jovem advogado, com certeza com uma carreira muito promissora. Quero também agradecer aos advogados de Paulo Bernardo, a doutora Verônica e doutor Juliano Breda, lá do nosso Paraná. Também jovens advogados e atuantes. E hoje, senhores senadores e senhoras senadoras, nós tivemos mais notícias alvissareiras do Supremo Tribunal Federal, da nossa Suprema Corte, mostrando que temos o reestabelecimento de um Estado de Direito, em que o processo está sendo observado e seguido. É isso que nós queremos. Não queremos deixar que a corrupção seja investigada e punida. Ela tem que ser investigada e punida. Agora, a corrupção não pode ser objeto ou desculpa para perseguição política. Não pode ser objeto ou desculpa para aqueles que querem condenar sem provas, para aqueles que querem tirar do seu caminho aqueles que fazem política contrária. Portanto, de novo hoje, a segunda turma do Supremo Tribunal Federal anulou a busca e apreensão realizada pela Polícia Federal, feita em meu apartamento, em 2016, um apartamento funcional do Senado que tinha como alvo o ex-ministro Paulo Bernardo, meu companheiro. Com isso, ficam sem validade todas as provas cobradas lá. Essa busca e apreensão, como dissemos aqui nesse plenário, quando ela aconteceu, é uma flagrante ofensa à independência dos poderes. O Senado não poderia aceitar, como não aceitou. O advogado do Senado, junto com o meu advogado, entrou no Judiciário, no Supremo Tribunal Federal, reclamando exatamente essa interferência e a não observância da independência dos poderes. E hoje nós tivemos a vitória. Não é assim que age a Polícia Federal, não é assim que age o Ministério Público, não é assim que age juízes. Aliás, nem mandato tinha para isso. Então, quero deixar registrada essa vitória também do direito sobre o arbítrio. Assim como quero registrar dessa tribuna, hoje, a liberdade do companheiro José Dirceu, que também tem enfrentado um calvário na sua vida, também tem lutado contra o arbítrio do Judiciário, de processos eivados de vícios, e que hoje a segunda turma do Supremo Tribunal Federal lhe fez justiça novamente, libertando-o da prisão, sem nenhuma restrição. Bem-vindo à liberdade, companheiro José Dirceu. Mas não posso deixar aqui, infelizmente, de lamentar que ainda se encontra no pântano da injustiça o nosso presidente Lula. O nosso presidente Lula, que tinha um julgamento marcado para hoje, na segunda turma do Supremo Tribunal Federal, de um recurso que foi interposto em abril. Vejam, senhores, 23 de abril, um recurso interposto
contra a condenação de prisão do TRF-4. O mesmo TRF-4 que foi tão rápido, tão ligeiro para prender o companheiro Lula, para prender o nosso presidente, a nossa liderança política. Esse mesmo TRF-4 demorou de abril até agora para encaminhar um recurso para o Supremo. E quando os advogados quiseram agilizar isso e entraram com uma medida cautelar no Supremo, e o ministro Fachin pautou na segunda turma como era para fazê-lo, porque assim era de direito, logo que o TRF-4 disse que não mandaria o recurso, em 45 minutos, o ministro Fachin retirou de pauta. Parece que isso foi combinado. Só pauto na segunda turma, porque sei que o recurso não subirá ao Supremo Tribunal Federal. Peço à senadora Regina. Absolutamente, absurdamente combinado, tirando do presidente Lula um direito constitucional de ter seu caso julgado pela Suprema Corte e pela segunda turma do Supremo Tribunal Federal. Ou seja, na véspera praticamente, na véspera do seu julgamento, faz-se esse conluio. Tribunal Regional Federal da 4ª Região nega a subida de recurso para o Supremo Tribunal Federal e, ao fazê-lo isso, o ministro Fachin retira de pauta o recurso que ele mesmo tinha pautado. Já o recurso que interpusemos para o presidente Lula no STJ, senadora Lídice, o TRF-4 encaminhou, porque o relator do caso do presidente Lula, também um paranaense, Félix Fischer, já tinha negado a medida cautelar. É a República do Paraná, sei lá se pode se dizer assim, contra um homem, contra Lula. E aí não bastasse isso, no pedido de revisão de posicionamento que os advogados fazem ao ministro Fachin para reapresentar a medida cautelar à segunda turma, o ministro Fachin não só se recusa a apresentar a segunda turma, que era o que deveria ter feito, porque é assim que deveria ter sido conduzido o processo, era de direito da segunda turma avaliar. O que faz o ministro Fachin? Apresenta no plenário do Supremo Tribunal Federal. Mas não é só isso. Além de apresentar ao plenário do Supremo Tribunal Federal, coloca mais um item para o Supremo Tribunal Federal avaliar: a inelegibilidade do presidente Lula, coisa que não estava pedida na medida cautelar. Como pode, ministro Fachin? Por que isso? Por que levar para o pleno do Supremo? E por que tratar da inelegibilidade com antecedência? O que há de tão grave contra o presidente Lula? Querem mantê-lo preso? Pois mantenham, mas apresente a prova do crime que ele cometeu. Qual foi a prova? Qual é a prova? Ou melhor, eu pergunto, qual é o crime? Qual é o crime? Qual foi a corrupção passiva caracterizada na atitude do presidente Lula com o triplex, que não é dele, nunca foi e nunca será? Qual é a lavagem de dinheiro que fez, já que nunca recebeu esse apartamento, nem dinheiro nenhum? Se querem o manter preso, apresentem a prova à sociedade. Uma prisão em segunda instância precisa ser fundamentada, tal qual uma preventiva. Por que Lula está preso? Qual é o risco que oferece à sociedade? Talvez ao establishment político, porque se Lula for candidato, Lula será eleito, governará esse país de novo, para desespero daqueles que deram o golpe. Lula governará o Brasil de novo pelos braços do povo, mas não apresentam. E eu fico me perguntando por que o ministro Fachin, esse paranaense que conhecia das lutas populares, da defesa do MST, da defesa do Estado Democrático de Direito, que com tantas lutas guerreou ao nosso lado, esteve ao nosso lado, que fez discursos para Dilma,
Porque esse ministro agora age dessa maneira? Basta ser do PT, ele está contra. Por que, ministro Fachin? A quais pressões, a quais chantagens Vossa Excelência está submetido para agir assim? Para que essa manipulação? Para levar o presidente Lula ao plenário? Para pedir a inelegibilidade quando não é tema desse recurso? A que serve? A que interesse serve, ministro? Sirva ao direito, sirva ao compromisso que você fez, não com esta casa, quando veio aqui e jurou defender a Constituição. Sirva ao compromisso da sua consciência, da sua trajetória, da sua história de vida. Vai ficar muito feio para a história os posicionamentos que Vossa Excelência tem. Eu lamento muito que seja o Estado do Paraná a dar exemplo, através desses agentes políticos e judiciais tão ruins para o Estado de Direito e para a democracia brasileira. Muito obrigada.